Tem algo mais perigoso do que estar infeliz no trabalho. É estar confortável demais. Você olha ao redor e tudo parece funcionando. Salário bom, cargo consolidado, rotina organizada, mas por dentro ali uma estagnação silenciosa que vai tomando conta. Mas quem realmente tem sucesso não se engana com a aparência de estabilidade. Mesmo quando tudo parece estar em ordem, você sente que está entregando menos do que poderia. É algo que dentro de você diz assim: isso não é o bastante. Você sabe que nasceu para mais impacto, mais resultados, mais verdade no que você faz. E é justamente por isso que o conforto excessivo incomoda, porque desacelera quem foi feito para crescer. Nesse vídeo eu vou te mostrar os sinais de que você travou sem perceber e quais as estratégias para sair dessa situação que vai possibilitar você buscar uma evolução constante, se mantendo como um profissional muito acima da média. Eu sou Gil Tolentino, mentor e terapeuta dos profissionais de alta performance, e eu ajudo esses mesmos profissionais a fazerem mais em menos tempo. Pessoal, eu já vi muitas pessoas estagnadas na mesma função por 10 anos. E tem outras pessoas que estão há 20 anos, às vezes, na mesma função. E a história deles normalmente é muito semelhante. Eles começaram por baixo ali e evoluíram até o cargo que eles estão atualmente. Mas por alguma razão eles estagnaram, eles travaram, eles não conseguiam progredir mais. E aqui existe uma falsa ilusão de estabilidade. A pessoa trabalha numa empresa sólida, a pessoa recebe um valor condizente, eu não vou dizer um valor muito alto, mas é um valor que ele consegue sustentar a família, ele consegue trabalhar ali, né, ter as coisas básicas, não faltar nada, conseguem viajar, conseguem fazer várias coisas com a família em si. Então, isso aí dá uma falsa sensação de estabilidade. E aos olhos de todo mundo, é como se, nossa, você já está ali há tanto tempo, né? Você deveria continuar ali, fazer qualquer outra coisa. É uma loucura muito intensa, né? Então, passam anos e a pessoa, ela para de crescer. Ela para de se desafiar e a sua vida ali, a vida dessa pessoa, ela vira, né, uma vida absolutamente automática. Você não está mais ali se desenvolvendo. E você sabe o que acontece quando isso acontece? Quando você sabe o que ocorre com você quando isso acontece, você não percebe. Você simplesmente deixa. E aí chega, né? Aqui eu vou colocar uma idade, mas não necessariamente isso acontece somente entre as pessoas de 30 e 40 anos, 35 e 40 anos, homens principalmente nessa faixa, mulher costuma ser um pouquinho antes, mas homens nessa faixa de 35 e 40 anos vem a crise da meia-idade, que é justamente olhar para trás e falar, putz, e agora? O que eu fiz? Né? E o mais engraçado aqui, né, e triste ao mesmo tempo, é que às vezes essas pessoas elas são incentivadas a ficarem ali por causa do dinheiro, né? Você está aceitando uma estagnação silenciosa e o dinheiro é o seu único motivador. Eu não estou falando, e aqui é bom sempre falar isso, dinheiro não é um problema, né? Você buscar ganhar dinheiro, você buscar ser mais próspero, você buscar realmente criar um meio onde você vai ganhar mais dinheiro, isso não é um problema. O problema é quando isso se torna a sua única fonte de motivação. Porque o dinheiro ele perde valor, isso não tem sustentação ao longo do tempo, tá? Então, você não pode também necessariamente, né? Eu vou colocar aqui, essa estagnação ela não é culpa sua, né? Você foi ensinado, nós fomos ensinados que deveria ser assim, né? Um cargo bom, um salário previsível, um plano de carreira. Hoje, por exemplo, antigamente falava mais de, o plano de carreira dessa empresa é muito bom, não sei o quê. Hoje não existe isso mais de plano de carreira, né? Você vai lá, você trabalha e muitas das vezes você tem um alinhamento ali de que, se você entregar, você vai ser promovido, né? E é claro, existem lá as metas e as métricas para promoção. Mas, enfim, é como se quem está ali há 20 anos, né, 10 anos, 15 anos, que seja, eles se amarraram nesse tal desse plano de carreira. E às vezes acabaram que estagnaram, porque o plano de carreira, a progressão é por tempo, né? Basicamente, se você tem 20 anos de carreira, tá aqui, toma um bônus de salário. Então a pessoa vai
né, qual que é o incentivo dela de se desenvolver se ela está fazendo a mesma coisa ali durante alguns anos e não se desenvolve, né? Então, poucos foram, por exemplo, incentivados a abrir um negócio, e que também, se abre um negócio, às vezes costuma estagnar, né? A gente tem uma taxa muito alta de empresas que fecham antes dos 5 primeiros anos, né? Então, a diferença que você olha, por exemplo, para uma pessoa que está trabalhando e está estagnada e para um empresário, é que o empresário que está estagnado, você vai falar assim, esse cara vai quebrar eventualmente, né? Para a pessoa é a mesma coisa, só que como ela está ali já tem um tempo, pode ser que essa consequência você vai enxergar ela muito mais para frente, tá? Com a pessoa, né, normalmente é a mesma coisa. Então, é uma máxima que você precisa aqui entender. Você nunca vai estar parado. Ou você vai estar evoluindo, ou você vai estar declinando, né? Por quê? O mundo hoje, ele está voltado para quem se adapta mais rápido, para quem se reinventa, para quem se movimenta. Se você fica no mesmo lugar aqui, eu estou estagnadinho aqui, parado no mesmo lugar. Durante anos, você vai trazer uma sensação para você de segurança, mas que também vai bloquear o seu potencial que está aí latente. E aí você fica com aquele pensamento, né? Você tende a ficar com aquele pensamento mais automático, né? Eu já ouvi de gerentes sêniores de empresas grandes, empresas multinacionais, dizendo que o importante era fazer o básico bem feito e não ficar inventando moda. E qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu de algum colega ou gerente? Me conta aqui nos comentários. Olha só, esse é o nível que a gente chegou hoje, que nem a liderança está incentivando você a buscar fazer mais, a buscar se desenvolver. A liderança está incentivando você a fazer o básico, né? A fazer o necessário. E aqui, o básico bem feito você vai ter que fazer para sempre. Ou seja, o básico bem feito você tem que fazer. E aí o que está acontecendo? O básico bem feito virou a régua mais alta. Se você fizer o básico bem feito, você já está melhor que muitas pessoas. Essa é a mensagem que eles estão passando. Tá? E aí, isso causa estagnação. Você evita o risco, você repete as mesmas regras, faz o que você já sabe fazer, né? Com o tempo você vai deixar de ser criativo, você vai se tornar uma pessoa simplesmente funcional. Você vai ser um apertador de botões. E a pior parte disso tudo é que você não consegue perceber isso e você acha normal. E aí sua mente ela já chegou num momento de atrofia mesmo. Você não consegue enxergar novas possibilidades. Para você aquilo ali é assim e sempre vai ser assim, né? E não pense que é somente quem é funcionário que isso acontece. Isso acontece com os empresários, por exemplo, que conquistam uma certa estabilidade e eles não têm coragem de arriscar mais. Um excelente filme que ilustra essa estagnação é aquele filme Fome de Poder, que conta a história da origem do McDonald's, né? Onde os irmãos que criaram a marca McDonald's, eles não tiveram coragem de arriscar, crescer e expandir. E aí, se você quiser saber o resto da história, né, vai lá, assiste o filme. Quais são os sinais que uma pessoa está estagnada, então? Vamos lá. Você trabalha muito, mas não realiza muita coisa. Aqui eu vou dar um exemplo que eu já vi, né? Então, por exemplo, as pessoas que trabalham com, às vezes, análise de dados, vão repetindo padrões ali. Ou as pessoas, às vezes, que trabalham com contratação de fornecedores, vão repetindo padrões. E aí, fazer só isso, sem necessariamente olhar ou se desenvolver por trás daquilo, vira só ligação para você contratar fornecedores ou análise de dados para você jogar em um BI. E aí acaba, BI, Business Intelligence, né, os gráficos lá para você ver as suas métricas. Ou seja, acaba que vira uma coisa automática, a pessoa não se desenvolve, né? E isso torna a pessoa estagnada. E aí, o que acontece? Né? Quando a pessoa ela trabalha muito, mas não consegue realizar muita coisa, o trabalho ele se torna invisível e a pessoa não aparece. E aí não abre o espaço para a evolução. Seja um funcionário, seja uma empresa, a empresa que não aparece, ela vai acabar quebrando. Né? E com o tempo a pessoa começa a duvidar de si mesma. Né? Então isso é um problema, porque quando você começa a duvidar de si, você começa
a entrar em uma certa crise ali de ansiedade, às vezes até depressão também. Um outro sinal, você é resistente à mudança, né? Buscar algo novo para você parece que é trabalhoso demais. Isso, principalmente, não condiz com o pensamento de um profissional de alta performance, né? E você pode até ter opções, mas você prefere aquela ilusão ali da estabilidade, mesmo que sem efetivamente perceber que você optou por isso, né? E é comum você esquecer que você pode se beneficiar da instabilidade. O profissional de alta performance precisa aprender a desenvolver essa mentalidade da antifragilidade, que é possível, mesmo em meio a várias incertezas, crescer nessa instabilidade. Nesse canal tem um vídeo que eu falo como você pode se tornar antifrágil, melhorando sua capacidade de decidir mais rápido e estrategicamente, além de aumentar a sua produtividade no processo. Você terá uma ferramenta para sair da estagnação. Se você não sabe do que eu estou falando ou ainda não aplicou isso em sua vida, eu sugiro assistir o meu vídeo sobre esse tema. Você não se mantém em máxima performance sem isso. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e assiste depois que terminar esse aqui. Beleza, você está ali passando muito tempo na sua função. E a sua função, ela principal, ela não muda. Você pode até mudar o nome do cargo, mas o que você faz continua sendo muito parecido, né? Você vai fazendo aquelas coisas ali por muito tempo. Às vezes você faz a mesma coisa de um jeito diferente, mas não necessariamente melhor. Ou seja, vai dar aquela sensação de que você está fazendo algo que talvez seja diferente, mas não é. Entende? E aí, isso te traz uma estabilidade, mas ao mesmo tempo te põe numa zona de estagnação, né? Então, quem não se adapta, desaparece. Essa é a nova regra do jogo, né? Aí, pessoal, atualmente, né, o mundo ele trouxe uma necessidade de você aprender a aprender. Então, muitas coisas que você aprendeu, você precisa desaprender para você reaprender maneiras melhores de fazerem de fazer a mesma coisa, né? Então, essa habilidade, ela de uma certa maneira, ela é um desafio. Por quê? Porque as pessoas, em geral, quando precisam desconstruir algo que elas já aprenderam, causam incômodo, causam desconforto. O seu próprio cérebro fala, não vou mexer com isso não, deixa quieto, né? E aí, isso faz com que você não evolua, você estagne, tá? Uma outra coisa que é importante dizer. Você ficar no mesmo cargo por muitos anos não é o problema. O problema é você permanecer a mesma pessoa quando o mundo à sua volta está exigindo que você mude. Está exigindo que você de uma maneira se adapte. E é claro, estou falando para você se adaptar às coisas que estão alinhadas com seus valores, tá? Sem neuras aqui, beleza? Então, você precisa se adaptar, você precisa entender como que o mundo funciona. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui uma nova revolução, que é a utilização da inteligência artificial. Todas as pessoas e os maiores players do mercado, eles estão usando inteligência artificial para produzirem várias coisas, para estruturarem, criarem equipes, inclusive, para poderem produzir mais rápido, com mais eficiência. Como que a gente se adapta a isso? Como que a gente usa isso a nosso favor? Então, isso é importantíssimo, tá? Então, a estabilidade, ela não pode significar falta de movimento. Você pode e é desejável você ter uma base realmente sólida, mas ela precisa servir para que você use essa base como um trampolim e não como uma âncora que vai ali ficar te puxando para baixo, né? Te puxando para trás. Então, o que fazer quando você descobre, né, ou você percebe que você parou? Você vai reorganizar a sua hierarquia de valores. A estagnação, ela às vezes é um sintoma de quem perdeu a clareza do que realmente importa. Né? O que vem primeiro, o que é negociável, o que não é negociável, né? O que está roubando a sua energia, mas não te aproxima, né? O que está roubando a sua energia não te aproxima do que é essencial. Né? Então, ou às vezes o que rouba seu tempo te aproxima de algo que não é essencial.
Então, questionar essa zona de, eu chamo de zona de conforto, mas eu vou dar um nome diferente para ela, zona de preguiça, né? Questionar aquela coisa pô, eu sei o que pode ser feito, eu sei o que eu posso melhorar, mas, não vou melhorar não. Ou, não que não vai melhorar, mas tipo assim, vou deixar isso para depois, vai dar trabalho demais, né? Conforto, pessoal, não é paz. Às vezes é uma armadilha muito bem decorada. Se você sente que dá para realizar mais, viver mais, talvez seja realmente a hora de mudar, mesmo que você não esteja numa crise aparente. E a zona de conforto, ela só se torna um problema quando ela vira uma zona de preguiça, em que você escolhe conscientemente fazer atividades que são menos importantes para os seus objetivos. Nesse canal tem um vídeo que eu falo como você pode sair da sua zona de conforto e produzir mais, cada vez mais resultados para a sua vida pessoal e profissional. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode assistir depois desse vídeo aqui. Você vai descobrir que a mudança ela está mais próxima do que você imagina. E aí, pessoal, por último aqui, que a gente tem, é você buscar uma escuta qualificada. O que é isso? Muitas das vezes, né, a gente começa a fazer a dar uma mentoria ali, né, com uma pergunta bem feita. Então, a mentoria, ele começa justamente nesse momento. Você entra num confronto construtivo. Isso que é a escuta qualificada, né? O movimento, ele começa ali, com algum confronto, que você vai conseguir mapear o que você precisa deixar para trás e o que precisa realmente nascer em você. Então, a estabilidade que você está buscando tanto aí, que você já está há muito tempo fazendo, ela pode ter se transformado realmente na sua maior ameaça. E não pela segurança ali de ter aquilo que você tem, mas pela falta de movimento que vem junto disso. O que isso quer dizer? Quer dizer que, eu não vou sair daqui não porque é estável, eu ganho bem e tudo mais. Mas sendo que tem inúmeras outras coisas que dá para você fazer ao mesmo tempo. Vamos supor que você pode começar um negócio novo, porque você, enfim, você consegue ali organizar, você consegue trazer uma pessoa para te ajudar, talvez. Hoje tem várias possibilidades, principalmente no mundo da internet. Então, a falta de movimento, né? Onde você entra ali, fala, não, vou fazer o que eu tenho para fazer hoje aqui e tá tudo certo. Sendo que você poderia fazer o que você tem para fazer hoje e se você fizer melhor, sobra tempo para você fazer além. É claro, eu não estou falando aqui para você fazer um trabalho, uma coisa demais, além da conta, né? Porque isso é uma habilidade que você precisa ter, principalmente para quem trabalha em empresa, tá? Então, tipo, quando você faz algo demais além da conta e vai fazendo e vai entregando ali, isso pode gerar um efeito contrário, né? Que você não entra dentro da melhoria da empresa ali, porque eles têm restrição de orçamento, alguma coisa do tipo, né? E você está trabalhando bastante. Então, você vai ali inteligentemente dosando as coisas. Então, só para ficar bem claro que quando eu falo que você vai fazer mais, não necessariamente você precisa mostrar tudo de uma vez. Você pode ir mostrando aos poucos, tá? Isso é importante. Então, se você entende isso, você entende que você não está numa falta de movimento. Porque se você está na segurança, você busca uma segurança, ela vai eventualmente trazer uma estagnação junto. Mas se você consegue se desenvolver ali, você elimina a estagnação, né? E se você sente que você está preso, mesmo sendo produtivo, porque isso acontece, as pessoas elas fazem bastante coisa, entregam os resultados ali que esperam dela, né? Ela de uma certa forma está sendo produtiva, mas ela sente que está estagnada. Talvez é a hora de parar, né? De viver nesse automático, olhar realmente, né? E começar a escrever uma história, né? De novo, você começar a escrever a sua nova história, porque por um momento ali que você parou, você deixou de escrever a sua história. Você não precisa, né, explodir sua carreira, vou largar o emprego, vou fazer outras coisas e tudo mais. Isso não precisa necessariamente acontecer. Mas você precisa realmente olhar para a sua carreira e estruturar o que você gostaria de fazer e de desenvolver. Você não precisa sair da sua carreira, você pode se desenvolver nela mesmo,
né? Por mais que você esteja vários anos no emprego e algo ainda não conseguiu ali caminhar da forma como você gostaria. Se você não me conhece, eu sou Gil Tolentino, mentor e terapeuta do profissional de alta performance, e nesse vídeo eu falei sobre a ilusão que os profissionais de alta performance muitas vezes enfrentam sobre a estabilidade. É bom lembrar que se você não se desenvolve, você não está parado, mas você está em declínio. Ao longo do vídeo eu mostrei o que você pode fazer para retomar o controle e buscar produzir cada vez mais resultados para a sua vida pessoal e profissional. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. O link vai estar aqui na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados fazendo mais em menos tempo, auxiliando profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.